E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Alcubo. Nosso trabalho hoje vai ser matemática básica ainda e, em especial, MMC e MDC, beleza? A gente vai ver aqui algumas diferenças do processo de cálculo e para que eles servem, a aplicação, como que isso vem numa prova e tudo mais, beleza? Então, fica atento aí, espero que você goste. Bora para a aula! Então, primeiro vamos para detalhes bem simples. O que é MDC? MDC é o máximo divisor comum, ou seja, quando a gente tem dois números, o MDC entre eles, na verdade, é o número que divide os dois, é o maior número possível que divide os dois, certo? Já o MMC, ele é mínimo múltiplo comum. Ele é o menor múltiplo possível, que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Entendeu? Então, a gente tem sempre essas duas operações para serem feitas. Todos os dois são feitos baseados em números primos e é bem tranquilo. Quer ver? Ó, acompanha comigo. Então aqui eu vou fazer o processo de cálculo mais comum para você ver como que funciona, que é o processo por fatoração, beleza? Ou decomposição de fatores primos, que a maioria conhece assim. É bem tranquilo de ser feito. Olha só, para fazer o MMC, há alguns livros que explicam esse cálculo separado, entendeu? Por exemplo, se eu quero fazer o MMC entre dois números, eu faço de um, faço do outro, depois comparo. Mas eu vou fazer junto, que eu acho que junto é muito mais fácil. Observa comigo. Você vai colocar aqui, ó, o 36 e o 24, que é o que eu estou querendo calcular. Lembrando que é MMC. MMC, a gente tem que ir com o número até encontrar um. Aqui eu vou colocar os fatores primos, beleza? Então, qual o menor número primo conhecido? No caso, é o 2. E aí a gente efetua divisões. 36 dividido por 2 é 18. 24 dividido por 2 é 12. Certo? Depois, ó, se eu divido por 2 de novo, porque eles ainda dão para dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 12 dividido por 2 dá 6. Ainda dá para dividir por 2. Ah, mas o 9 não dá. Não tem problema. O 6 dá. Então a gente vai, ó, o 9 eu vou repetir, porque ele não dá para dividir por 2 com divisão exata. 6 dividido por 2 é 3, certo? Chegou aqui, repara que todos os dois números não dão para dividir por 2, mas a gente consegue dividi-los por 3. Então, se eu vir aqui e colocar, ó, 3, eu faço 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 dá 1. Dividido por 3 de novo, vai dar 1 e 1. A pergunta, por que eu passei do 2 para o 3? Porque o 3 é o próximo número primo, beleza? Então, daqui a gente vem e multiplica todos os números primos que eu usei aqui, certo? Todos eles, ó. Então, quando a gente faz essa multiplicação, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3 dá 72. Então, a gente diz que o MMC entre 36 e 24 é 72. Beleza? Para fazer o MDC, você tem que ter em mente o seguinte. Você vai efetuar as divisões do mesmo jeito, só que o MDC não é máximo divisor comum, não é isso? Então, eu só posso dividir para o que é comum aos dois. Ali, eu dividia um só e repetia o outro. Aqui eu não posso. Olha. Se eu pegar aqui, eu peguei até os mesmos números para ficar mais fácil de você visualizar. Se eu divido por 2, eu tenho 18 e 12. Se eu divido por 2, eu tenho 9 e 6. Mas e agora? Eu não posso dividir por 2, porque só o 6 divide e o 9 não. Então, no caso, todos dois dividem por 3, correto? Então, a gente divide por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 6 dividido por 3 dá 2. Aqui agora a gente tem um impasse. O 2 só divide por 2, o 3 só por 3. Não existe mais nenhum número que é comum aos dois. Então, nesse caso, a gente para aqui
o resultado que eu tenho, mesmo processo, multiplicando aqui em cima, é o MDC. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 vai dar 12. Então, nesse caso, o meu MDC entre 36 e 24 é 12. O que quer dizer esses números? O MMC é o menor número possível que é divisível por 36 e 24 ao mesmo tempo. O MDC é o menor número possível que divide 36 e 24 ao mesmo tempo. Beleza? É o maior possível. Então, ainda existem algumas propriedades especiais que são aplicáveis em MMC e MDC, certo? Não é tão complicado. Olha, da propriedade fundamental, a gente tem essa. Ó. Se eu faço o MMC entre dois números e o MDC, o produto deles é igual ao produto dos dois números, certo? Se você quiser até usar o exemplo que eu dei anteriormente, você pode fazer aí, ó. Se você multiplicar 12 vezes 72, que era o MMC e o MDC dos dois números, você vai ver que é a mesma coisa, é igualzinho você multiplicar, no caso, 24 e 36, que eram os números que eu estava calculando no MDC. Fica a mesma coisa, beleza? Então, isso é uma propriedade fundamental. Essa outra aqui também, aparentemente, parece ser uma coisa assim, muito repetitivo, porque você já viu isso várias vezes, mas ela é muito útil também. Diz o seguinte: se x e y são múltiplos entre si, com x maior que y, o MMC é o x, é o número maior, e o MDC é o menor. O que é isso? Por exemplo, se eu tiver que calcular MMC entre 5 e 10, por exemplo, o MMC vai ser o 10, o MDC vai ser o 5. Se eu tiver que calcular entre, sei lá, 54 e 9, por exemplo, o MMC vai ser o 54, o MDC vai ser o 9, beleza? Então, essas propriedades são bem básicas, bem tranquilas, mas ajudam bastante. Então, eu sei que às vezes você está pensando assim, eu usei MMC e MDC a vida inteira só para trabalhar com fração. Mas isso é cobrado dentro de problema e cada um tem uma função especial. O que você tem que saber então antes da gente entrar nos problemas? O MMC, ele normalmente é usado quando o problema fala de alguma coincidência, são problemas que envolvem tempo ou encontros futuros. Repara que o MMC ele parte de um número pequeno para um número grande, certo? O MDC, por sua vez, ele se trata normalmente assim, de você repartir alguma coisa igualmente, fala-se sempre no maior tamanho possível, entendeu? Então, o MDC, ao contrário, ele parte de uma coisa grande para uma coisa pequena, entendeu? De um número grande para um número pequeno. Então, é importante você ler o exercício e tentar entender esses detalhes. MMC, problemas temporais, normalmente. MDC, problemas de divisão, normalmente, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui alguns para você ter uma ideia de como que isso é na prática. Então, se liga aí que é a hora da prática. O primeiro exercício aí, um exercício do Enem, diz o seguinte: o gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano, serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 para uma sessão noturna de um mesmo filme. Várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. 1. Para cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é... Olha só,
O que acontece? A escola vai distribuir dois tipos de ingresso, certo? O cinema vai distribuir dois tipos de ingresso para várias escolas, ok? Sessão vespertina e sessão noturna. São 400 e 320 ingressos. A pergunta é: quantas escolas vão ser contempladas, sabendo que todas vão ganhar o mesmo tanto? Reparou que o exercício está falando em repartir, não é isso? Dividir os ingressos? Então, todos têm que ganhar o mesmo tanto. Para distribuir da melhor maneira possível, MDC, ok? Então, vamos calcular ele. Se eu divido aqui por 2, então eu vou achar 200 e 160. Ainda dá para dividir por 2. Vai dar 180, certo? Ainda dá para dividir por 2. Eu tenho 50 e 40. Ainda por 2, 25 e 20. Dá para dividir por 5. Vai dar 5 e 4. Se eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 5 dá 80. Aí vem a pergunta: qual que está certo? 80, 5 ou 4? Presta atenção. Aqui, normalmente é o tamanho do que você vai distribuir. No caso, cada escola vai receber 80 ingressos. Entendeu? Então aqui era a quantidade de ingressos. A quantidade de escolas está aqui. Aqui são as escolas. Então, nesse caso, a quantidade de escolas que vai receber os ingressos vai ser 9. 9 escolas. Então, resposta certa, letra C. Ok? Bem tranquilo de fazer. É uma questão só de atenção. Então, toma muito cuidado com a leitura. Bora pro próximo. Olha só, exercício da UEL diz o seguinte: 3 ciclistas percorrem um circuito saindo todos ao mesmo tempo do mesmo ponto e com o mesmo sentido. O primeiro faz o percurso em 40 segundos, o segundo em 36 segundos e o terceiro em 30 segundos. Com base nessas informações, depois de quanto tempo os 3 ciclistas se encontrarão novamente no ponto de partida pela primeira vez e quantas voltas terá dado o primeiro, o segundo, o terceiro ciclista respectivamente? Então, olha que exercício legal. Repara que agora a gente tem a seguinte situação: cada um faz o percurso num período, num tempo, e eles vão se encontrar novamente depois. Ou seja, eu estou partindo de um tempo pequeno que cada um faz para que eles se encontrem daqui a algum tempo maior, correto? Então, se parte de alguma coisa menor para algo maior, a coincidência de tempo é MMC. Então, a gente vem cá e calcula. Ó, se eu calcular o MMC entre 40, 36 e 30, lembra que o MMC a gente divide até encontrar 1. Então, se eu divido por 2, eu acho 20, 18 e 15. Dá para dividir por 2 ainda, eu encontro 10, 9 e 15. Dá para dividir por 2, porque é MMC. Se fosse MDC, eu já teria que ter parado aqui. Então, dá 5, 9 e 15. Dá para dividir por 3, 5, 3 e 5. Ainda por 3, 5, 1 e 5. Por 5 dá 1, 1 e 1. Então a gente vem cá e multiplica. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 3, 72. Vezes 5 dá 360. 360. O que é isso? O tempo não está em segundos? Sim. Então são 360 segundos. Certo. 360 segundos tem quantos minutos? Você sabe, é só dividir por 60. Então, se eu dividir 360 por 60, por quê? Cada minuto tem 60 segundos. 360 segundos dividido por 60 vai dar 6 minutos. Então, isso é o tempo que eles vão levar para se encontrar.
certo? E quantas voltas cada um vai ter dado? É só você voltar ali, ó, e dividir. Não era 360? O primeiro gastava 40 segundos. Então 360 dividido por 40 vai dar 9 voltas. O segundo gastava 36, então 360 dividido por 36 vai dar 10 voltas. O terceiro gastava 30, então 360 dividido por 30 vai ser 12 voltas. Viu? Então, o exercício, na verdade, ele queria que você encontrasse o tempo, que era 6 minutos, e quantas voltas cada um teria dado. 9, 10 e 12 voltas. Viu? Bem tranquilo. Próximo exercício diz assim, ó. Maria e Paula são amigas de infância e sempre que podem saem para pedalar. Um dia, empolgadas com a ideia de saber mais sobre o desempenho da dupla, resolveram cronometrar o tempo que cada uma levava para dar uma volta completa em torno do estádio. Constataram que Maria dava uma volta completa em 6 minutos e 40 segundos, enquanto Paula demorava 8 minutos para fazer o mesmo percurso, ambas com velocidade constante. Paulo então questionou: se sairmos juntas para o mesmo local, no mesmo momento, mas em sentidos contrários, em quanto tempo voltaremos a nos encontrar pela primeira vez no mesmo ponto de partida? A resposta correta para a pergunta de Paula está presente na alternativa. Então, olha só, diz o seguinte, que tinha duas meninas pedalando em torno do Maracanã, né? Uma fazia em 6 minutos e 40, a outra fazia a volta completa em 8 minutos. Aí uma delas questionou: e se a gente sair em direção contrária, em quanto tempo vamos voltar ao ponto, nos encontraremos no ponto de partida? Aqui cabe salientar um detalhe: não perguntou em quanto tempo elas vão se encontrar, certo? Perguntou em quanto tempo elas vão se encontrar no ponto de partida, quando que elas vão de novo chegar naquele ponto de onde elas saíram. Se fosse o contrário, quando elas vão se encontrar, seria um problema comum de física que você resolveria pela fórmula do espaço, tá? Tranquilo. Mas nesse caso, a gente vai fazer por MMC. Por quê? Eu parto de um tempo pequeno de cada uma e busco um tempo maior, certo? De novo, uma coincidência, elas têm que se encontrar. Então, MMC. Acompanha comigo. Nesse caso daqui, eu tinha 6 minutos e 40 segundos e o daqui 8. Trabalhar com esses números, de repente, vai ser um pouco complicado. Então, seria mais fácil você transformar tudo em segundos, que eu acho que fica mais fácil de a gente fazer. Como que a gente faz isso? É fácil, ó. Não era 6 minutos? Então, fica 6 vezes 60 segundos, mais os 40 segundos. 6 vezes 60 dá 360, mais 40 vai dar 400. Então, são 400 segundos. O daqui, ó, eram 8 minutos. Então, é só 8 vezes 60, que vai dar 480 segundos. Certo? Eu imagino que seja isso aí. Então, tem esses dois. Vamos fazer, então, o MMC de 400 e 480. Se eu divido por 2, dá 200. 240. Ainda dá para dividir por 2, vai dar 100. E aqui 120. Ainda por 2, 50 e 60. Por 2 dá 25. E 30 é MMC. Então eu posso continuar dividindo por 2. 25 e 15. Dá para dividir por 3, dá 25 e 5. Por 5 vai dar 5 e 1. Por 5 vai dar 1 e 1. Então, isso aqui dá, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32 vezes 3 dá 96, vezes 5 dá 430, 430 não, minto, dá 480. 480 vezes 5 dá 2.400 segundos. Como o exercício está perguntando em minutos, então era só você fazer 2.400 dividido por 60, porque esse aqui não é segundos. 60 segundos é o que equivale a 1 minuto. Então, se eu divido, ó, vai dar 40 minutos.
Ou seja, daqui a 40 minutos elas vão se encontrar novamente no ponto de partida, ok? Então, agora você vai pegar aqui a lista de exercícios para você ver se você realmente entendeu o conteúdo, beleza? Não esquece de praticar, é muito importante no seu desenvolvimento a prática, beleza? Então, a gente fica por aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, ajuda a gente a compartilhar o vídeo e ajuda o canal a crescer, não é isso? Então tá bom. Então, no mais, muito obrigado e valeu!